Muito bem, boa noite a todos. Eu hoje me propus a falar sobre o tema do magistério católico e o caminho sinodal, né? Vocês devem saber que nós estamos vivendo uma espécie de etapa na Igreja conhecida como o caminho sinodal, né? E nós estamos celebrando, a Igreja oficialmente celebra o sínodo da sinodalidade, né? É um sínodo que reflete sobre o que é a sinodalidade, né? Enquanto um caminhar juntos, enquanto uma reflexão contínua em uma caminhada conjunta dos pastores e dos fiéis. Para entender o que é essa proposta sinodal, nós precisamos entender antes o que é a missão do magistério da Igreja e para enquadrarmos o chamado caminho sinodal dentro dessa perspectiva mais ampla, né? A Igreja tem uma tradição de 2000 e poucos anos, tem uma concepção clássica do que é o magistério, e é a partir dessa concepção que à luz dessa tradição, que a gente deve julgar as novidades, né? As coisas, os costumes novos que aparecem, práticas novas e etc. Bom, o que é o magistério da Igreja Católica? O magistério da Igreja Católica é a função que a hierarquia tem, o Papa e os bispos em comunhão com ele, de ensinar a verdade revelada na Sagrada Escritura, nas Sagradas Escrituras e na Sagrada Tradição, né? Interpretar e ensinar para os fiéis a verdade revelada por nosso Senhor Jesus Cristo e pelos seus santos apóstolos. Aquela verdade que foi ou consignada nas Sagradas Escrituras, né, no Novo Testamento, e também no Antigo Testamento, aquilo que os profetas e os patriarcas nos legaram e que nós consideramos também patrimônio da Igreja Católica, da verdade revelada, né? O Antigo Testamento anuncia a chegada do Messias, que é nosso Senhor Jesus Cristo, e o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento é considerado também Sagrada Escritura. E a revelação, ademais da Sagrada Escritura, está contida na tradição oral da Igreja, né? Nas tradições não escritas, né? Naquelas coisas que os apóstolos falaram, não foram escritas, e nas instituições também que eles nos deixaram, como, por exemplo, a Sagrada Liturgia, né? O direito eclesiástico, essas coisas, né? A piedade popular, são lugares onde a tradição se encontra, né? E é sempre o magistério que vai discernindo o que é tradição apostólica, o que é mero costume eclesiástico contingente, que serve para uma época, mas pode ser mudado em outro momento. E é sempre o magistério também que dá a interpretação definitiva das passagens da Sagrada Escritura, né? Seja em face de uma heresia, ou seja, a partir do momento em que algum pastor se desencaminha e ensina um erro herético, seja, ou também um simples fiel ensina um erro herético. Então, a Igreja, que tem a missão de vigiar sobre a palavra de Deus, revelada nas Escrituras e na Sagrada Tradição, ela tem a missão, portanto, de corrigir esses erros, de advertir os hereges, convidá-los à conversão e, em última instância, uma vez que não queiram se corrigir, não queiram se retificar, a Igreja tem o poder judicial também, né, de afastar os erráticos para que não contaminem e não desviem os fiéis, né? As ovelhas fiéis não podem ser prejudicadas pelos lobos e pelos mercenários. Se a gente quiser uma definição do magistério a partir do próprio magistério, vamos ver, por exemplo, o que nos ensina o Papa Leão XIII na sua carta encíclica Satis Cognitum.
ele vai falar sobre o magistério da Igreja. Tenhamos em mente o seguinte: a noção de magistério foi cunhada no século XIX, a partir de Gregório XVI, Pio IX, especialmente o Concílio Vaticano I, que definiu a infalibilidade do magistério extraordinário pontifício e do magistério ordinário pontifício, mas que também falou sobre o magistério ordinário universal, que são aqueles ensinamentos que são dados pelo Papa e pelos bispos espalhados ao redor do mundo, ensinamentos coincidentes, não ensinados de maneira, não quando eles estão juntos, mas quando eles estão dispersos pelo mundo, ensinando verdades de fé e de moral, de maneira comum, unânime, né? E ao longo do tempo, né? O magistério ordinário universal, ele é diacrônico, ele tem um caráter histórico também, né? E, bom, tanto o magistério extraordinário do Papa e dos concílios, onde se fazem definições solenes, né? Definições formais sobre dogmas ou verdades de fé e moral, quanto as verdades de fé e moral do magistério ordinário universal, né? Ou as verdades necessariamente conectadas às verdades reveladas, né, na escritura e na tradição, ou seja, aquelas que se deduzem por lógica, ou os chamados fatos dogmáticos, por exemplo. Um fato dogmático pode ser a verdade da eleição de um pontífice tal, né? Porque como o pontífice vai ensinar verdades, ou a verdade da convocação e da legítima de um concílio tal, porque como o concílio vai ensinar verdades, necessariamente a historicidade verdadeira do fato importa a verdade da fé, né? Então, são chamados fatos dogmáticos. Bom, há uma série de verdades reveladas, há uma série de verdades conectadas necessariamente à revelação, e há também algumas conclusões que a Igreja tira a respeito de algumas circunstâncias, a respeito de algumas teses, que não são definitivas. Essas decisões são circunstanciais, são prudenciais. Por exemplo, tem uma tese de um teólogo tal que não é muito clara. A tese interpretada de um certo modo é correta, interpretada de um outro modo ela soa herética. Existem várias condenações. As teses errôneas podem ser heréticas, ou seja, podem contradizer um artigo de fé, um dogma. As teses podem ser erros teológicos, ou seja, podem ser conclusões erradas que não ferem diretamente os princípios, mas ferem alguma conclusão que se deduz do princípio. A tese errônea pode ser também, pode ferir os ouvidos pios, ou seja, ela não é necessariamente errada, não é necessariamente herética, mas é muito ousada, parece, não é muito adequado falar de tal modo, e aí a Igreja também pede que o teólogo se retifique, né? Depois eu procurarei dar alguns exemplos, mas por ora guardem isso. O magistério, ele é a função da hierarquia do Papa e dos bispos em comunhão com ele de ensinar a verdade, de definir a verdade, de interpretar corretamente a verdade das Escrituras e da tradição. É como se, bom, as fontes, ou a fonte da tradição, a palavra de Deus, né, que tem as duas subfontes, ou as duas fontes, que são a Escritura e a tradição, elas precisam de uma interpretação legítima, de uma interpretação autêntica, autorizada. Essa interpretação é aquela que nos dá a Santa Igreja Católica através da hierarquia, especialmente através do Papa, dos concílios e do Magistério Ordinário Universal. Então diz o Papa Leão XIII, Jesus Cristo instituiu na Igreja um magistério vivo, autêntico e, além disso, perene, ao qual dotou de sua própria potestade, instruiu com o Espírito da verdade e confirmou com milagres.
e que quis e muito severamente ordenou que os preceitos do ensinamento deste fossem acolhidos como os seus. Né? Quem os ouve, ouve a mim. Né? Sempre que se proclama, portanto, pela palavra deste magistério, que esta ou aquela sentença faz parte do conjunto da doutrina divinamente revelada, cada um deve crer com certeza que a referida sentença é verdadeira. Caso ela pudesse ser de alguma maneira falsa, disso se seguiria, o que é claramente contraditório, que o próprio Deus seria o autor do erro no homem. Senhor, se há um erro, fomos enganados por ti, diz Ricardo de São Vítor, no seu tratado sobre a Trindade, citado pelo Papa Leão XIII. Removida, pois, toda causa de dúvida, pode permitir-se a alguém rejeitar alguma dessas verdades, sem que se precipite por isso mesmo em aberta heresia? Ou sem que, separado da Igreja, repudie em um só bloco a doutrina cristã inteira? Tal é, pois, a natureza da fé, que nada se opõe tanto a ela como crer numas verdades e rejeitar outras. A Igreja professa com efeito que a fé é uma virtude sobrenatural, pela qual, por auxílio e inspiração da graça de Deus, nós cremos ser verdadeiro o que por ele foi revelado, por causa não da verdade intrínseca das coisas, ou seja, não porque nós conseguimos com a nossa razão humana observar ou verificar a verdade do mistério revelado, mas sim por causa da própria autoridade, por causa da autoridade do próprio Deus que o revela e que não pode enganar-se nem enganar. Aqui está sendo citado o Concílio Vaticano I, que tratou também sobre a fé e a revelação. Bom, então, o magistério da Igreja, aqui estou citando a partir da obra dos documentos pontifícios que foi organizada aqui pelo Centro Dom Bosco, pelas edições do Centro Dom Bosco. O magistério pontifício é essa missão de pregar a verdade. Né? É um ensinamento que tem um caráter judicial, né? Porque obriga o fiel a crer. E ele se destina aos fiéis católicos, né? Porque o magistério só pode obrigar aos que já são batizados. Né? Quando você faz apostolado, a pregação apostólica faz parte do munus docente da igreja, do munus de ensinar. Mas a pregação apostólica para a conversão é uma pregação ad extra e, portanto, não é exatamente o magistério judicial que obriga a fé. Né? A primeira adesão à fé tem que ser livre, certo? Bom, toda adesão à fé. Mas, digo, uma vez que você adere de maneira livre à fé católica, você se compromete com a tua liberdade a aderir às verdades que forem ratificadas ou confirmadas ou ensinadas pelo magistério. Porque você está aderindo a Deus através da igreja e você está aderindo ao magistério infalível da igreja, tanto o que já foi ensinado quanto aquilo que possa vir a ser ensinado na tarefa que o magistério da igreja tem de confirmar os fiéis na fé recebida. Mas o munus de ensinar vai além do magistério em sentido judicial. O munus de ensinar tem a pregação apostólica, o munus de ensinar tem a catequese, que não é uma parte delegada do magistério, mas não tem o mesmo caráter obrigante, certo? Obriga, mas não obriga no sentido de que o catequista ou o pai tem aquele poder judicial do hierarca da igreja, né, do clero. Ou as homilias do padre, ou né, assim, a educação católica nas escolas católicas, enfim. A minha aula aqui, a minha palestra não é um ensino do magistério, eu pretendo ser fiel ao magistério, né? Mas eu não sou um membro eu não sou um sujeito magisterial, certo? Eu sou um estudioso católico, né? Tenho título de doutor em filosofia e tenho uma vocação a estudar as questões teológicas e tal, mas então eu tenho que falar aqui de acordo com o magistério, de acordo com a revelação, segundo a igreja, e bom, de acordo com a razão, com a reta razão, né, filosófica teológica.
Então, se a gente for pensar aristotelicamente, as 4 causas, quais seriam as 4 causas do magistério, né? A causa agente, o sujeito magisterial, o Papa, os bispos, né? O Papa e os bispos. A causa material é a própria fé, é a própria revelação, a fé, mas também as verdades conectadas necessariamente à revelação, e também algumas conclusões prudenciais que são necessárias para preservar o depósito da fé, que não são necessariamente revelados, que não são necessariamente infalíveis ou absolutamente indefectíveis. A igreja pode voltar atrás em algumas... Há um âmbito de decisões da igreja em que ela decide circunstancialmente, momentaneamente, para proteger os fiéis ou para propor alguma coisa, mas pode voltar atrás, né? É o tipo de magistério ao qual não se deve a fé teologal, fé divina ou teologal, que é para as verdades reveladas, e nem a fé eclesiástica, que é tão infalível quanto a fé divina ou teologal, que se deve à autoridade da igreja quando ela proclama as verdades conectadas à revelação. Mas nesse magistério que excede as verdades de fé e as verdades necessariamente conectadas, nós damos a este magistério nós damos um assentimento dócil. É o que a teologia ensina, o que o próprio magistério fala, né? Um assentimento dócil, ou seja, nós não nos comportamos de maneira rebelde apenas porque o magistério da igreja não está definindo alguma coisa e obrigando-nos à fé divina, né? Mesmo quando o magistério nos faz uma proposição circunstancial, prudencial, da qual ele pode voltar atrás, nós assentimos com a docilidade das ovelhas fiéis que querem sempre escutar a voz do pastor, né? Porém, já há algumas décadas nós temos uma crise no interior do que se considera o próprio magistério católico, né? Acho que para nenhum de vocês é uma espécie de novidade se eu falar isso. Eu não vos escandalizo, e nem aos ouvintes do Centro Dom Bosco, porque nós sabemos que ao longo das últimas décadas, diversas passagens do Concílio Vaticano II, reunido na década de 60, entre 62 e 65, foram interpretadas de um modo progressista, de um modo que a gente pode dizer modernista. Diversas atividades pastorais da igreja tiveram um caráter equivocado, um caráter estranho, reuniões interreligiosas, orações interreligiosas. O encontro de Assis, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, e coisas assim, a veneração daquela imagem da Pachamama nos jardins do Vaticano e na Basílica de São Pedro. Bom, e recentemente nós temos o chamado caminho sinodal. E o magistério de Francisco, o Papa atual, com muitos problemas que foram já enfrentados por cardeais, né? Quando saiu a exortação apostólica Amoris Laetitia, 4 cardeais fizeram umas dúvidas, ofereceram umas dúvidas, apresentaram, digo melhor, umas dúvidas a respeito do conteúdo de uma nota de pé de página, um pouco não, bastante infeliz, para dizer a verdade, que parecia autorizar a comunhão, a confissão e a comunhão para casais de segunda união, ou seja, pessoas que tiveram um casamento, um matrimônio supostamente válido, se separaram, se juntaram com outra pessoa e procuram viver uma vida mais ou menos, na medida das suas possibilidades, uma vida mais ou menos fiel à fé, ainda que com esse grave problema, né, digamos assim. Parecia que uma nota de pé de página do Papa Francisco autorizava que eles confessassem e comungassem sem confessar, ou seja, mantendo a convivência
que sempre foi proibida pela Igreja. Inclusive, na penúltima intervenção magisterial a respeito do assunto, o Papa João Paulo II, né, havia dito na exortação apostólica Familiares Consórcio que não era possível que a Igreja desse a comunhão para os divorciados em segunda união, né, por conta mesmo da indissolubilidade do matrimônio. E o Papa confirmou essa possibilidade. Algumas conferências episcopais autorizaram a comunhão para os casais em chamada segunda união. Outras proibiram. E, bom, depois disso nós tivemos outros problemas. O problema mais recente e mais dramático foi não foi uma exortação apostólica, foi uma declaração da congregação, não se chama mais Congregação para a Doutrina da Fé, se chama Dicastério da Fé. Uma declaração chamada Fiducia Supplicans. Fiducia Supplicans é uma reflexão sobre as bênçãos e que tem aparece lá um tópico, um item que permite que bênçãos não litúrgicas, de caráter não litúrgico, sejam oferecidos a casais irregulares e, inclusive, a pessoas homossexuais que vivem uma união de índole, que coabitam, né? Aí teve toda uma celeuma, conferência, aí não foi um continente inteiro, o continente africano, todas as conferências episcopais do continente africano se recusaram a obedecer tal dispositivo, né? Bom, muito mais cardeais, bispos do mundo inteiro se opuseram a essa proposição, né? Essa proposta de poder ser dada uma bênção a pessoas que vivem de modo irregular e a pares de pessoas homossexuais. Bom, a gramática e a lógica do texto diz lá que as relações e as uniões podem ser abençoadas. Depois, em entrevistas, o próprio Papa disse que não, a bênção é para a pessoa individual, né? Não é para o... Bom, a confusão já está feita, a celeuma já foi criada, e hoje a Igreja vive essa situação inusitada. O que é verdade pastoral e doutrinal para algumas conferências episcopais e para alguns bispos e cardeais já não é mais para outros. A fé está sendo, digamos assim, atingida através de uma via ou caminho pastoral, ou seja, não se estão proclamando doutrinas, não são documentos doutrinários, é uma exortação apostólica, é uma declaração do Dicastério da Fé que faz uma reflexão sobre as bênçãos e propõe uma pastoral. Não há exatamente uma proposição doutrinal, mas de modo oblíquo, de modo indireto, esse modo pastoral, há erros teológicos e, inclusive, poderíamos dizer, erros heréticos, materialmente heréticos, nessas propostas, né? A proposta de Amoris Laetitia, por exemplo, ela diz o quê? Ela diz que os casais chamados de segunda união podem confessar e comungar, mantendo a prática do ato conjugal, do ato sexual, né? E qual é a razão apresentada? Digamos que se a razão apresentada fosse a seguinte, são casais em que se pode ter a certeza moral de que o primeiro casamento foi nulo. O tribunal eclesiástico não conseguiu chegar à certeza jurídica, mas as pessoas têm a certeza moral. Já seria difícil, mas não seria ilógico de aceitar uma tal solução pastoral, digamos assim, para certos casos. Mas ainda assim tem problema. Esses dois vivem uma realidade conjugal ou eles estão simplesmente numa realidade
rigorosamente falando, fornicação, né? Assim, bom, o casamento não foi válido, mas eles podem se casar, eles estão casados. Sempre há problemas nessas soluções pastorais. Mas o problema agora que existe é o seguinte: o documento fala uma coisa da boca para fora, ou seja, numa gramática que é vazia, que é certos, ou na doutrina errônea, né? Assim, certos casos de pecado objetivo. O pecado objetivo o sujeito está realizando o ato que é proibido, né? Pela lei de Deus, pela lei. O casamento é a lei de Deus mesmo, não é nem lei eclesiástica. A insolubilidade é lei divina, é lei evangélica, né? Porém, subjetivamente, eles poderiam estar em graça. Peraí. Eles estão objetivamente em pecado habitual, né? Seria adultério, né? Assim, mas eles estão subjetivamente em graça. Como pode ser isso? Como pode ser isso? A psicologia da graça aí é mal empregada nessa doutrina. Porque, de fato, uma pessoa pode cometer um pecado pontual contra a tábua dos 10 mandamentos por fraqueza, por ignorância, com certos condicionamentos psicossociais. E no momento em que ela realizou o ato, ela não o fez com malícia. Isso efetivamente pode acontecer. Um estudo da psicologia empírica, ou da ciência psicológica, nos permite saber. Agora, ninguém tem o direito de seguir pecando a sabendas, ou seja, ninguém tem o direito de não saber a lei de Deus. Perdão, eu vou. Ninguém tem o direito de não saber a lei de Deus. A pessoa eventualmente pode não saber. A pessoa, num momento de fraqueza, pode ignorar no ato, né? No exercício do ato. Mas não existe o direito a permanecer no pecado. O diretor das almas, o diretor das consciências, o padre, né, o confessor, o diretor espiritual, ele precisa advertir. Ele precisa advertir, né? E em qualquer caso, quando você peca de maneira inimputável, mesmo assim você confessa, né? Quando você se dá conta de que você pecou inadvertidamente, mesmo assim você confessa. Você tem que confessar. Na verdade, você sente o alívio de saber que você não cometeu aquele pecado com a gravidade envolvida no ato malicioso. Mas mesmo assim, você sabe que você não pode continuar a vida cristã, a vida de busca da santidade, a vida de busca da retidão. Ela não pode se basear nos condicionamentos, ela não pode se basear na permanência desses condicionamentos, não pode se basear na permanência dessas fragilidades e ignorâncias. Ela tem que se basear na libertação, na liberdade moral, na liberdade interior que nasce do conhecimento da verdade, um conhecimento intelectual e um conhecimento existencial encarnado na própria vida também, né? No próprio coração. E feito vida com as ações, né? Através de atitudes, através do cumprimento dos mandamentos, possibilitado pela recepção da graça de Deus. Né? A recepção da graça de Deus nos permite realmente vivermos livres da carne, livres do pecado, livres dessas situações, desses impedimentos, desses condicionamentos. Então, você tem uma espécie de psicologia moral naturalista em Amoris Laetitia, que por conta dessa, digamos até justa vontade de querer compreender as situações muito difíceis das pessoas, né? Tem pessoas que se separam sem culpa, né? Porque foram traídas, humilhadas de forma permanente, receberam violência física. Tem situações que é insuportável continuar convivendo com o cônjuge, e a igreja permite que haja separação de corpos, certo? E tem pessoas que não conseguem continuar vivendo sozinhas e acabam se
Aqui eu não estou julgando se a pessoa poderia ter mais graça ou menos graça, eu estou falando do fato que existe. Né? Essa pessoa não é maligna, digamos assim. Né? Ela não está pecando assim de uma maneira... ela não quer ir contra a lei de Deus, mas ela não consegue superar a dificuldade de criar uma criança pequena, os impulsos da carne, enfim. Bom, não quero entrar nesses meandros, mas dá para entender a preocupação pastoral com essas pessoas. O que não dá para entender é você criar uma espécie de justificação forense, né? Você então tá na graça porque sim. Não, estar na graça é estar livre de condicionamentos. Estar na graça é estar livre de condicionamentos. Estar na graça é estar efetivamente sendo capaz de cumprir a vontade de Deus. A lei divina, a lei evangélica. A graça possibilita esse cumprimento. Pode ser que a pessoa que esteja nessa condição ainda vá se libertar e ela precisa ser acompanhada pastoralmente, ela precisa ser ajudada, ela precisa ser... Né? Bom, mas no fundo, a doutrina errônea, materialmente herética de Amoris Laetitia, que está por trás de praticamente todos os erros do caminho sinodal, é de que a graça de Deus não seria capaz de modificar o coração. A graça de Deus não seria capaz de transformar o coração e seria um atentado contra o cânon do Concílio Tridentino que diz que com a graça nós podemos cumprir todos os mandamentos de Deus. Esse é o atentado de Amoris Laetitia. Subrepticiamente, com a linguagem que diz, não, está na graça subjetiva, não está no pecado objetivo, não é na graça subjetiva, é uma proposição que não tem fundamento na realidade, é uma espécie de chute. Né? Sim, é um chute. Digamos, se a pessoa... Se de alguma forma, de algum modo que Deus sabe que aquele casamento foi inválido e tal, a pessoa poderia estar efetivamente em graça e poderia não estar incursa num pecado habitual, né? Objetivamente de adultério, né? Mas também se a pessoa está na graça, aí que tá, também se a pessoa está na graça, ela suporta fazer a abstinência eucarística. É isso que esses pastoralistas, esses moralistas contemporâneos não conseguem compreender. Se a pessoa, digamos assim, a cruz dessa pessoa vai ser, se ela não consegue fazer a abstinência sexual, a cruz dela vai ser fazer a abstinência eucarística. Porque o entendimento espiritual da coisa me parece que é o seguinte: bom, eu estou numa condição que não reflete perfeitamente o abandono do pecado e a adesão à cruz. Se eu disser que eu posso comungar, eu estou caindo num pecado de soberba que é maior até do que a minha... Entendeu? Se eu reconheço que o meu lugar é agora de não comungante, a pastoral tem que dizer isso. A possibilidade de eu vir, do meu coração lá no fundo, estar já com aquela disposição para receber a graça é muito maior. Porque eu estou reconhecendo o meu lugar, eu estou reconhecendo o meu pecado, eu estou reconhecendo a minha condição atual. Então, mas vamos agora ao caminho sinodal. Esses dois problemas de Amoris Laetitia e Fiducia Supplicans são os dois maiores problemas do pontificado de Francisco. A Pachamama, a Traditionis Custodes, mas Traditionis Custodes está inserido numa outra injustiça, que é a injustiça da reforma litúrgica, né? Então, digamos assim, é uma outra questão, mais árdua. Mas, bom, o caminho sinodal. No Concílio Vaticano II, a Constituição Dogmática Lumen Gentium estabeleceu, no número 12, uma concepção de magistério que fazia menção à infalibilidade do povo de Deus quando crê.
né? É a chamada infalibilidade passiva. O magistério tem a infalibilidade ativa, né? Quando ensina. E o povo de Deus, o conjunto dos crentes, incluindo aí os próprios bispos, né? Quando não estão definindo nada, o próprio Papa quando está definindo nada, tem a infalibilidade passiva que recebeu do próprio ensinamento magisterial. Ou seja, o povo de Deus é infalível quando crê nas verdades de fé revelada. Depois, mais adiante, o concílio define o magistério de maneira correta. O Vaticano II, mais adiante, define o magistério de maneira correta. Mas guardem que no número 12 de Lumen Gentium, há uma certa ambiguidade que parece, que diz que o magistério, na verdade, é como se fosse uma espécie de ratificação da fé da infalibilidade do povo de Deus. Tá? Guardem isso, eu vou voltar a isso. A propósito do caminho sinodal e a propósito do documento de Francisco chamado, uma Constituição Apostólica chamada Episcopalis Communio, né? Sobre o Instituto dos Sínodos. O que são os sínodos? Os sínodos são reuniões de bispos, mas não são as reuniões ecumênicas, que são chamadas os concílios, né? Os concílios ecumênicos. Também se fala concílios regionais na história da igreja, mas os sínodos geralmente são reuniões de bispos. Na história da igreja pré-concílio Vaticano II, haviam os sínodos provinciais. O que eram os sínodos provinciais? Havia uma diocese, uma arquidiocese, o bispo chamado metropolitano. Essa arquidiocese evangelizou outras dioceses próximas. Essas dioceses eram chamadas de sufragâneas. Ainda se usa o termo, mas não tem mais nenhum sentido canônico muito importante, né? Então, o arcebispo era um bispo mais importante no sentido de que a arquidiocese é uma diocese que deu origem às outras dioceses. Foi dali que a evangelização atingiu outras dioceses. E aí fazia-se o sínodo provincial, tinha o sentido de reunir essa porção do povo de Deus que estava conectada pela evangelização. Ok? Agora, o que é o sínodo como instituto que foi retomado e modificado a partir do Concílio Vaticano II? O sínodo passou a ser uma espécie de órgão que se reúne constantemente, né? A cada tanto tempo, para auxiliar o Papa nas questões pastorais e teológicas da Igreja. É um órgão consultivo permanente que se reúne a cada tanto tempo. Esse sínodo oferece uma série de reflexões para o Papa as aceita, as modifica, as escolhe e tal, delibera e faz um documento. Esse documento se chama Exortação Apostólica Pós-Sinodal. As exortações apostólicas pós-sinodais reúnem as deliberações, as reflexões do sínodo e apresentam para o povo fiel. As exortações apostólicas, geralmente, são um magistério pedagógico, como diz o teólogo Padre Bernard Lucian. Um magistério pedagógico, ou seja, um magistério que não é um magistério autoritário. Bom, autoritário soa mal, soa feio, mas não é um magistério obrigatório, é um magistério, é uma parênese, é uma exortação moral, uma exortação apostólica. É uma espécie de incentivo para o católico melhor viver a sua fé. Às vezes, o magistério pedagógico das exortações apostólicas tem alguns momentos, algumas passagens autoritárias. Por exemplo, a exortação apostólica Familiares Consórcio, que eu mencionei, que é de 1981, se não me falha a memória, veio depois de um sínodo sobre as famílias, sobre a família. O Papa João Paulo II produziu essa exortação apostólica
E, num determinado momento, ele dá esse comando de que não é possível a comunhão para os casais divorciados em segunda união. Então, nesse momento, você tem aí uma disciplina em sentido forte, né? E razões doutrinais fortes. Não é só um magistério pedagógico, portanto, aí não é só uma proposição, não é uma proposta. Aí é um comando, é uma ordem. O magistério pedagógico pode ter momentos autoritários, né? Pode ter momentos obrigatórios, obrigantes. E o que é o Concílio Vaticano II de um modo geral, né? Para que ele se reuniu? O Concílio Vaticano II quis ser um adornamento, como disse o Papa João XXIII, uma atualização da fé da Igreja. Ele não quis definir nada, mas ele quis atualizar a linguagem teológica. Ele queria... eu estou falando aqui da intenção declarada. Aqui não me interessam bastidores do concílio, tá? Ele queria fazer uma espécie de atualização da linguagem, sem definir, sem condenar, porque ele também queria formar as consciências, ou seja, uma espécie de magistério pedagógico, e formar as consciências para o diálogo com o mundo não cristão. E muitas passagens e documentos do Concílio Vaticano II já são um magistério, em sentido amplo, voltado para as pessoas não católicas, outros cristãos, outros religiosos e as chamadas pessoas de boa vontade, né, do mundo. As pessoas, então, por exemplo, a Constituição Pastoral Gaudium et Spes se dirige ao mundo todo. O concílio, em muitas passagens, é voltado ad extra, ou seja, não é um magistério judicial no sentido clássico, não é um magistério obrigante no sentido clássico. Até porque, se ele quer dialogar com os de fora, não faria muito sentido que ele não quisesse dialogar com os de dentro. Dois regimes. Para fora, misericórdia, para dentro, pancada. Não? Então, em muitas passagens, o magistério conciliar é um magistério, eu não diria nem pedagógico, é um magistério diplomático. É um ato político. É um ato político. Político no sentido da política empírica mesmo, da política não ideológica, né? Não é um documento de uma ideologia, mas é um documento, é uma mensagem, um diálogo estabelecido com pessoas que não são católicas. Então, o Vaticano II tem esta ideia de um magistério voltado para fora, de um diálogo, que é uma coisa sui generis, né? Esse magistério pastoral é uma coisa sui generis. A função clássica tradicional do magistério católico é ensinar aos fiéis, definindo, afastando o erro oposto ao que está sendo definido. No máximo, quando não se quer definir ainda por falta de clareza, tomando uma decisão prudencial circunstancial. É o chamado magistério meramente ordinário, não é o ordinário universal. Meramente ordinário é meramente autêntico, como alguns dizem. O exemplo clássico são as decisões das congregações romanas. Um seco sim ou um seco não para uma tese e tal, uma outra. Pode-se defender, sei lá, pode defender o milenarismo mitigado? Aí, não dá razão, assim, né? Pode-se defender a tese X, sim, não, sim, se assim, se não. Não é uma definição dogmática, não é uma condenação definitiva a uma heresia. É simplesmente, assim, no momento, não. No momento, assim, não vamos definir. Né? Antes da proclamação do dogma da Imaculada Conceição, os teólogos podiam defender que a Nossa Senhora... havia teólogos que defendiam entendimentos diferentes da Imaculada Conceição.
Então esses modos diferentes podiam ser ensinados. Um não podia condenar o outro. É que nem assim, na questão da predestinação, existem duas correntes fortes, o tomismo e o molinismo. São bem diferentes. Um não pode condenar o outro. Mas se uma for verdade, a outra é falsa. Se uma for... Entendeu? Elas são incompatíveis. Só que a igreja ainda não deu a palavra final sobre o problema. Não existe um magistério definitivo. Não é heresia você ser molinista e não ser tomista, e não é heresia você ser tomista e não ser molinista. Eu acredito que o molinismo não tem muito pé nem cabeça, mas eu nesse ponto da predestinação. Mas eu não posso condenar o molinista como herético. Não posso. Ok? Claro, eu vou argumentar contra e tal, mas não. Nesse ponto aqui, não vejo por onde... Não acredito que a igreja nunca vai definir em favor do molinismo. Mas é a igreja que tem que fechar a questão. Né? A igreja simplesmente deixou entre parênteses a questão da predestinação. A única coisa que a igreja ensina dogmaticamente como certo é que as pessoas que se salvam porque receberam antes a graça de Deus. E as pessoas que se perdem porque rechaçaram a graça de Deus. Né? Então você só se salva cooperando com a graça e você só se perde sozinho, não por uma predestinação ao inferno, mas porque você não acolheu a graça. Agora, os meandros da explicação de como se coadunam o livre-arbítrio humano e a graça de Deus, isso os teólogos têm muita liberdade para poder refletir, deliberar e tal. Bom, mas não é o tema aqui. No caminho sinodal, o Papa Francisco, nessa Constituição Apostólica e Episcopalis Communium, ele vai fazer algumas alterações nas regras do sínodo. Uma delas, bem marcante, se ele decidir, o sínodo pode ter um caráter deliberativo e o documento final do sínodo se transforma num documento do magistério ordinário pontifício. Okay? Para isso ele tem que dar esse poder ao sínodo e aí ele assina junto com... Caso contrário, ele mesmo faz o documento e o documento e o documento que ele fez sozinho a partir da consulta é um documento do magistério ordinário pontifício que ele fez. Mas lembremos aqui, magistério ordinário pontifício não é necessariamente magistério ordinário universal. O magistério ordinário universal é o que é infalível. O magistério ordinário não infalível é o que não é reiterativo, não é universal, não é comum, não é uma verdade que está, digamos assim, espraiada ao longo dos tempos, nos documentos magisteriais ao longo dos tempos, tal, na pregação viva da igreja ao longo dos tempos. Né? E tem outra coisa também, outra coisa muito importante. O que é infalível é um objeto muito concreto e delimitado. São as verdades reveladas e as verdades necessariamente conectadas à revelação. Então, para que algo saia do magistério, para que uma palavra emanada do sujeito magisterial possa ser infalível, ela tem que ser ou uma verdade, ela tem que ser dita assim, né? Isto é uma verdade revelada. As definições são assim, ou como uma verdade revelada ou como uma verdade necessariamente ligada à revelação. Fora disso, o âmbito dos demais objetos magisteriais é o âmbito do magistério meramente ordinário ou meramente autêntico, ou seja, conclusões que se supõem, a princípio, não são errôneas, mas que não têm o peso da infalibilidade. Né? O magistério meramente autêntico não tem o peso da infalibilidade. O magistério meramente autêntico clássico é um magistério que procura, aquele sim e não das congregações romanas, é uma decisão circunstancial, contingente e tal. O magistério meramente autêntico contemporâneo do Concílio Vaticano II, das encíclicas contemporâneas, são os ensaios teológicos e as reflexões teológico-pastorais dos papas. Ou seja, uma série de reflexões de índole personalista, humanista,
de aplicações, de atualizações, né, de novas formulações, para tentar fazer com que a fé já crida, já até o concílio, possa ser, digamos assim, atualizada com uma linguagem nova. Ou seja, o âmbito do magistério conciliar, enquanto conciliar, é o âmbito do magistério meramente ordinário. É um âmbito que não define nada. Quando um papa do período pós-conciliar quer fazer alguma espécie de reiteração forte, ele fala. Tipo, João Paulo II, na Constituição Apostólica, creio que sim, Ordinatio Sacerdotalis, ele vai lá dizer que a ordenação sacerdotal ela é exclusiva de varões. E isto é algo definitivo. Isto faz parte da tradição da Igreja do Magistério Ordinário Universal. E ele diz, com a minha autoridade apostólica, eu reafirmo essa doutrina. Vejam que ele não fez um ato ex cátedra, porque aquele ato ele não definiu sozinho a verdade, de uma vez por todas, de modo irreformável. Mas o que ele fez? Ele usou uma modulação dessa infalibilidade papal, melhor dizendo, ele não proclamou um dogma, mas ele usou uma espécie de modulação da infalibilidade, melhor dizendo, quando ele diz que com a minha autoridade apostólica eu reafirmo este conteúdo como sendo do magistério ordinário universal, ou seja, é uma verdade definitiva. Portanto, qualquer reflexão do caminho sinodal a respeito da ordenação feminina, diaconal ou sacerdotal, é uma reflexão de um magistério pastoral meramente autêntico que não vai jamais chegar a negar essa definição. Vai inventar um diaconato pastoral, entenderam? Vai inventar um ministério pastoral de diaconisa. Sempre esse magistério pastoral pós-conciliar utiliza alguma espécie de, pode parecer feio dizer, mas bem, a verdade tem que ser dita, de subterfúgio. Está em pecado objetivo, mas não está em pecado. Nunca ataca diretamente os artigos de fé. E isso é de certo modo, apesar de toda a crise que a gente vive, isso é um modo de, digamos assim, de defesa da Igreja. Digamos, a estrutura do magistério católico, ela proíbe que no magistério pastoral, com todos os seus subterfúgios, seja proclamada uma heresia formal. Por que ela proíbe? Porque o âmbito do magistério pastoral conciliar, que é o âmbito do meramente autêntico, não tem potência para fazer afirmações de verdades reveladas e verdades conectadas à revelação. Entendem isso? O âmbito do adornamento, da formação das consciências, da atualização, do diálogo, ele é em si mesmo um âmbito que não atinge as verdades. João 23 é como se as verdades tivessem sido isoladas, encasteladas, mas ao mesmo tempo todo esse âmbito pastoral ganhou uma espécie de salvo-conduto para que os neomodernistas, os teólogos, os pastores neomodernistas, pudessem seguir proclamando da boca para fora a verdade revelada e, através da pastoral, subverter-se na praxis e não na doutrina a verdade, na medida em que a verdade tem uma dimensão concreta, né? Veja, eles não falam em fidúcia súplicas que os atos homossexuais não são pecaminosos.
Mas eles falam que na relação existem bens ali, naturais, humanos e tal, que podem ser abençoados. Percebem? O problema, tenham em vista o seguinte: a igreja, o núcleo, o cerne da igreja está protegido de proclamações de heresias, porque o dogma é o seguinte: o dogma é que é fisicamente impossível um papa proclamar uma heresia. Se o papa quisesse proclamar uma heresia recorrendo às formalidades do Vaticano I, se ele um anjo cortaria a língua dele, a Basílica de São Pedro cairia na cabeça dele, entenderam? O dogma é para isso, o dogma não é para a gente ficar julgando. Quando o Papa fala uma doutrina, a gente, de modo infalível, ou o magistério ordinário universal reitera, a gente não julga, não pode julgar. Senão, por isso que alguns tradicionalistas muito radicais e os sede-vacantistas estão completamente errados. Eles consideram que o Papa é sempre infalível. Ora, se o Papa fosse sempre infalível, eles teriam que aceitar tudo que o Vaticano II ensina e não negar a infalibilidade, entenderam? Os sede-vacantistas negam a infalibilidade, eles dão um tiro no próprio pé. Eles não percebem que fazem isso, ok? Eles não percebem. É uma falta de lógica existencial, não é teórica. Porque eles acreditam que o Papa é sempre infalível, eles não têm provas de que Paulo VI e João XXIII eram heréticos antes. Até mesmo é complicado dizer que alguma doutrina do Vaticano II seja formalmente herética, eu não acredito isso, nem a liberdade religiosa é isso, de um ponto de vista rigoroso. Você pode encontrar ali uma formulação ambígua, porém que ainda quer ser fiel à doutrina tradicional. Vamos deixar isso entre parênteses. Mas o que os sede-vacantistas dizem é o seguinte: o Papa é sempre infalível. No entanto, ali ele falhou. Ou seja, quando ele falha, ele não é Papa. Vocês percebem a contradição? Se ele é sempre infalível, ele vai ser sempre infalível. Qualquer coisa que ele disser, ele vai acertar. Agora, se ele é infalível quando acorre às formalidades infalíveis, que não foram, digamos assim, não foram determinadas na convocação do Concílio Vaticano II, nem na execução do método da fabricação dos documentos conciliares. É claro que lá na finalização dos documentos tem umas fórmulas solenes, retoricamente solenes, mas não juridicamente solenes. Retórica solene não é a mesma coisa que o caráter formal de apresentar uma coisa como uma verdade revelada. Você pode falar que o Espírito Santo está aqui e tal, mas o Espírito Santo, para estar assistindo de maneira infalível, assistindo, não inspirando são exagerados, assistindo de maneira infalível, a igreja tem que falar assim: olha, nós vamos decidir um dogma, nós vamos definir uma verdade. Se é para adornar, se é para atualizar, se é para dialogar, se é para escutar o povo de Deus, não tem a assistência infalível do Espírito Santo. Não tem. Se há erro, digamos assim, se há erro no magistério, se há erro teológico, se há erro heretizante, se há heresias materiais no magistério, ou no que se considera magistério, na palavra emanada do sujeito magisterial em documentos oficiais, que a princípio para o fiel principiante, para o fiel simples é tudo a mesma coisa, magistério. Se há erro, é só porque existe no magistério um âmbito não infalível e não indefectível. E se há muitos erros, é só porque esse âmbito se tornou a regra. Ok? E é nisso que eu queria dizer. O magistério de Francisco e do caminho sinodal, a regra dele é o magistério meramente autêntico, dialógico, diplomático, político, pedagógico, não infalível, não indefectível, e mais, é um magistério que, na terminologia do padre Álvaro Calderon, é um magistério liberal. O que é um magistério liberal? Aqui eu volto ao Lumen Gentium 12. O padre Calderon diz o seguinte: o magistério liberal é aquele magistério que faz do povo de Deus a fonte da verdade
e do magistério hierárquico apenas uma espécie de formalizador dessas verdades que estão aí em voga no povo de Deus. Eu acho que seria mais adequado dizer magistério demagógico, ok? Demagógico, acho que é mais... porque também na democracia liberal, a democracia liberal é uma demagogia nos termos da filosofia clássica, né? Magistério demagógico. É um magistério no qual o povo entra aí meio que... Vocês foram consultados pelo sínodo diocesano? Se vocês fossem consultados, vocês iam falar o quê? Bom, quem foi consultado foram na maior parte dos casos, foram as pessoas que já concordam com a teologia neomodernista, progressista e tal. Pode ser duro falar assim, mas é verdade. Assim, o que é o magistério liberal? É um magistério no qual... E aí o Papa Francisco diz aqui na Episcopales Communis, não estou dizendo não, sou eu que estou dizendo não, ele fala, o bispo atua como mestre e discípulo. Como mestre ele ensina infalivelmente a palavra de Deus, interpreta infalivelmente, no número 5 da Episcopales Communis. Mas como discípulo ele ouve o povo de Deus. Então, todo o magistério do caminho sinodal, do sino da sinodalidade, responde a essa lógica do magistério meramente ordinário, em princípio, a priori, antes da experiência, né? Assim, mas que depois, quando você vai ver, responde à lógica do que o padre Álvaro Caldeirão chama de magistério liberal, e que eu chamo de magistério demagógico. Na minha opinião, é um pouco forte dizer que todo o magistério do Concílio Vaticano II responde à definição do padre Caldeirão. Mas com certeza, com muita probabilidade, o magistério de Francisco, do sino da sinodalidade, com certeza, e o magistério de Francisco como um todo responde a essa lógica. Vejam bem, sobre que versam as encíclicas de Francisco? Sobre temas católicos ad intra? Tirando a primeira, Lumen Fide, em que ele, na verdade, assinou um documento que já tinha sido deixado escrito por Bento XVI. É um tema sobre a fé, né? Lumen Fide. A encíclica Laudato Si é sobre o quê? Ecologia. Né? É um tema relacionado de alguma forma à fé. Tudo pode ser relacionado à fé. Eventualmente tudo pode ser relacionado à fé, quase tudo, né? Mas no sentido do magistério meramente autêntico, mas é ad extra, ou seja, é uma encíclica para os homens de boa vontade, todo. Outra encíclica, Fratelli Tutti, sobre o que é? É sobre algum tema interno à fé? É para os fiéis internos da igreja? Não. Outra encíclica ad extra, sobre a amizade social, com uma finalidade completamente alheia à fé católica, né? De fazer uma fraternidade baseada numa caridade política, não na caridade formal da conversão, do batismo da conversão. Alguns vão dizer, não, mas o cristão tem que saber viver em paz com os outros. É óbvio que tem que saber viver em paz com os outros, mas isso não é a essência do anúncio da fé. Né? É uma parte importante, mas não é... O Papa Francisco escreve sobre temas católicos nas exortações apostólicas. Ele tem uma exortação apostólica sobre a santidade nos dias de hoje. Tem a exortação apostólica primeira que ele fez, Evangelho da Alegria, como é que é? Não. Tem uma exortação apostólica sobre a moral familiar, né? Ele escreve sobre temas católicos em exortações apostólicas, que é o magistério pedagógico, e nas encíclicas, que é o carro-chefe do ensinamento ordinário papal, que deveria ser magistério ordinário pontifício enraizado no magistério ordinário universal. Alguns teólogos defendem também que existe um magistério ordinário pontifício, qual seja, aquele em que vários papas repetem uma mesma doutrina, que então passa a ser incorporado ao magistério ordinário universal. Mas não é um papa só que cria um magistério ordinário pontifício infalível, é uma continuidade. Né? É como se fosse um desdobramento grave, sério, do magistério ordinário universal,
que não é definido por um ato ex cátedra, mas pela continuidade do ensinamento pontifício. Agora, quando você ensina uma conclusão do magistério meramente autêntico, você pode repetir trilhões de vezes que não muda a natureza do objeto, ok? Porque a natureza do objeto do magistério meramente autêntico não é de ser verdade conectada à revelação, entendeu? Por exemplo, a liberdade religiosa, ela é uma conclusão prudencial para os dias de hoje. Então, ela não é uma verdade conectada à revelação. Você pode ensinar a liberdade religiosa do Concílio Vaticano II, ela está sendo ensinada há décadas, certo? Não vira magistério ordinário universal por causa disso, porque além de ser repetido no tempo e no espaço, tem que ser uma verdade de fé e moral ou uma verdade necessariamente conectada à fé e à revelação, digo. Ok? Então não muda. Se ficarem aí 10 anos dando comunhão para os recasados e bênção para os pares homossexuais, isso não é incorporado à doutrina. Isso são pastorais parasitárias que estão o tempo todo em torno do núcleo da fé, mas que não o Papa Francisco, qualquer outro Papa, não vai conseguir jamais, por esse método do magistério pastoral conciliar, da peculiar forma do magistério meramente autêntico, conciliar, pastoral, quase sempre pedagógico, muitas vezes político, diplomático, né? Algumas vezes ilógico, como na mudança da pena de morte, ou na própria Amoris Laetitia e Fiducia Súplicas também são documentos que pecam contra a lógica. Se você peca contra a lógica, você não tem nem razão humana, certo? Se você não tem razão humana, você não pode ter magistério. Como é que a teologia pode ser suportada pelo erro lógico? Não tem como, né? Não tem como. Não há como haver um erro material de lógica, um erro formal, um erro material de teologia, um erro formal de lógica e ser magistério. Tem isso também, né? Ah, mas ninguém julga o Papa. Claro, ninguém julga o Papa se ele tem uma decisão definitiva, infalível. Se ele estabelece uma disciplina universal, ninguém julga o Papa. Agora, se o Papa faz uma pastoral, vejam bem, a prova de que a pastoral, essa de Fiducia Supplicans ou de Amoris Laetitia, não é universal, é de que ela tem aplicações diferentes em conferências episcopais diferentes. Quando que isso é um ensinamento universal? Percebem isso? A própria natureza desse magistério pastoral, na sua fase bergoliano-sinodal, ela não permite um ensinamento católico. O católico é universal, ou seja, que se impõe sobre todos os fiéis. Estão errados os bispos todos da África quando recusam Fiducia Supplicans? Não. O que o sínodo fala, né? O caminho sinodal alemão, essas propostas de ordenação feminina, mudança da moral sexual católica e tal. Todas essas mudanças, ou supostas mudanças, se acontecerem, vão acontecer nesse âmbito pastoral. Ou seja, não vão alterar a fé e a moral católica de verdade. Mas aqui que está o problema. Mesmo que não altere a fé, mancha as vestes da esposa de Cristo. Ok? E isso é o máximo e é o péssimo que pode ser feito num pontificado, ok? O magistério meramente autêntico, errôneo, heretizante, é a pior coisa que pode acontecer à igreja. Tem o problema teológico do Papa herético, né? Se pode haver um Papa herético, só pode ser nesse âmbito, por motivos óbvios. Não pode haver magistério extraordinário, infalível, falível, e não pode haver magistério ordinário universal, que é infalível, falível. Só pode haver magistério meramente autêntico, pastoral, pedagógico, falível e falho. Que já é um dado, não é uma espécie de hipótese, tese.
Já há essa falha. Se pode haver um Papa herético, é nesse âmbito. Porque os sete vacantistas não têm razão quando dizem que o Papa é sempre infalível e é falível quando deveria ter sido infalível. Então ele já era herético antes e tal, mas isso é um monte de hipótese ad hoc, como a gente fala, né? Assim, hipótese inventada para a ocasião, né? A pior coisa que pode haver na igreja, a pior deturpação que pode haver na igreja é a deturpação no âmbito do magistério meramente ordinário, do meramente autêntico, das disciplinas não universais. Esse é o pior erro. Não, a esposa não pode, a fé da esposa não pode ser modificada. A fé da esposa não pode ser modificada. A disciplina fundamental dos sacramentos não pode ser modificada. Mas o que está em volta, né? Todas essas conclusões pastorais, essas atualizações pastorais, rituais, não sei o quê, tudo isso pode receber um certo prejuízo, uma certa precariedade. Não é de se esperar que receba. Mas tendo em vista esse caráter pastoral voltado para fora, voltado para o diálogo, esse magistério sui generis, então pode acontecer de que nessa tentativa de atualizar, dialogar e não sei o que lá, as coisas cheguem a um nível de dramaticidade tremendo, né? Então, por um lado, nós podemos estar cheios de esperança ou mesmo de certeza. A fé católica infalível jamais vai ser contaminada. É fisicamente impossível mesmo, é fisicamente impossível. Agora, o magistério meramente autêntico, isso que está ao redor das verdades de fé e das verdades necessariamente, uma vez que adquiriu essa modalidade pastoral, dialógica e diplomático-política, porque não é só o magistério meramente autêntico, ele pré-conciliar, ele é não indefectível também, mas ele... raramente um papa cometeu equívocos, né? Um papa medieval uma vez falou que a pessoa se o cônjuge apostatasse poderia se separar, né? Poderia anular o casamento, né? Depois o outro papa modificou isso. Essa é uma decisão circunstancial. Um concílio definiu que a entrega do cálice fazia parte da matéria do sacramento da ordem. Depois o Pio XII veio e definiu, não é a imposição das mãos, só a imposição das mãos. Agora, essas coisas, esses pequenos defeitos no magistério meramente autêntico, não definitório, não definitivo, podem acontecer. Agora, que a regra seja que o magistério esteja sendo o tempo todo deturpado, isso depende da pastoralidade, do adornamento, do dialogismo, da diplomacia, do vaticanismo, né? Essa ideia, os papas agem muito mais como políticos, como chefes do Vaticano, em face de ideologias hostis e tal, do que como pastores do povo de Deus, né? Pastores da igreja. Então, voltando ao início, o magistério católico é o próprio magistério infalível deste Papa, se ele se converte dessas suas decisões, ou de um Papa seguinte que vai consertar a igreja. Se já não tiver conserto, então Nosso Senhor vai voltar. Se a igreja, se não tem mais recursos humanos na igreja, tipo assim, não tem mais, se não tivesse mais cardeal santo, douto, capaz né? Então Jesus voltaria. Então, de qualquer forma, a gente já está salvo em esperança, tá? Mas o próprio magistério infalível é que vai retificar todas essas coisas. É que um dia vai separar o joio do trigo conciliar. Vai trazer de volta a liturgia reverente, uma proteção para a liturgia, para ela nunca mais poder sofrer abusos frequentes, né? Vai trazer de volta uma pastoral misericordiosa, porém justa e ortodoxa. É o próprio magistério. O magistério da igreja não vai ser, digamos assim, deturpado por muito mais tempo, porque existe um limite para a ação do mal no mundo, existe um limite para a traição dos clérigos, né? Existe um limite para
a apostasia velada de muitos deles que já dizem não devemos evangelizar, saiu recentemente. Existe um limite. Deus dá corda para ver se, esperando a conversão, evidentemente, mas ele não é Deus, é um pai justo e amoroso, ele ama os seus filhos fiéis, eles amam aqueles que querem conservar a fé recebida dos apóstolos. Já há muitos bispos e cardeais e padres com essa índole tradicional, conservadora, defendendo a verdade, né? Já há muitos fiéis leigos esclarecidos e lutando pela manutenção da verdade. Então, nós não devemos, digamos assim, por um lado, nos preocupar com o que o caminho sinodal vai ensinar de errado. Se for ensinar alguma coisa muito... no documento que vai sair, se for ensinar alguma coisa muito errada, muito estranha. Porque isso vai ser corrigido. Se for agora, depois mesmo do documento ser publicado, o cardeal Miller vai falar, o cardeal Sara vai falar, Dom Atanásio vai falar, outros. O cardeal Brand Miller escreveu hoje, providencialmente, eu li antes de vir para cá, sobre as conferências episcopais. Ele falou: as conferências episcopais, elas não são parte da estrutura eclesiológica, são uma espécie de estrutura política que foi montada porque a igreja no período moderno tinha que se haver com os estados nacionais modernos. Então, para que os bispos pudessem se reunir nesse sentido, as conferências episcopais têm essa função ad extra, política. Depois o cardeal Ratzinger falou que elas têm uma função de afeto colegial, mas o cardeal Brandmiller vai falar o seguinte: enquanto as conferências episcopais, enquanto elas não podem se sobrepor ao bispo individual. O bispo, na sua diocese, é a presença de Cristo dentro da igreja local, né? Então, as conferências episcopais são um problema, porque elas são uma estrutura burocrática, né, que acabam submetendo os bispos de uma região, de um país inteiro, a certas políticas pastorais, às vezes também políticas ideológicas também, sem que os bispos possam ter margem, muitas vezes, de manobra, né? Assim, bom, tem muitos que não dão a mínima porque a CNBB fala, mas tem outros que são fiéis aí ao que diz, né? Bom, então, o magistério digamos assim, a solução o magistério infalível da igreja vai dar a solução para os problemas que esse magistério sui generis, estranho, pastoral, sinodal está criando. Podemos ter a certeza disso, podemos ter a segurança disso, podemos saber de antemão que nenhum problema, erro teológico, erro heretizante, heresia material do caminho sinodal contamina a esposa de Cristo. Por outro lado, provavelmente não haverá nada pior na história da igreja do que esses desvios no âmbito desse magistério meramente autêntico, né? Eu creio que isso é pior do que as imoralidades dos papas do Renascimento, porque ao menos eles não tinham a ousadia de acrescentar as imoralidades deles nos documentos eclesiásticos que eles escreviam, né? Enquanto que hoje muitos clérigos parecem que querem se auto-justificar na escrita dos seus documentos. Bom, que tenhamos confiança, Nossa Senhora Auxiliadora, auxílio dos cristãos, vai intervir, vai interceder por nós. Rezemos ao Sagrado Coração de Jesus, peçamos a Ele a coragem, né, de mantermos-nos firmes na fé, né? Cristo já venceu o mundo e qualquer descaminho sinodal será retificado, será consertado com toda a certeza, com toda a fé, a esperança e a caridade nos garantem isso, né? Não devemos nos preocupar, devemos continuar fazendo apostolado, devemos continuar ensinando a doutrina de sempre da igreja, as legítimas atualizações, mas não as invenções que saem da carne e do sangue, né? A confissão de fé de Pedro, Pedro, enquanto confessa a fé, que é a pedra, a rocha. Então, rezemos para que Pedro confesse a fé.
porque essa é a missão dele. Rezemos para que ele cumpra a sua missão. Beleza? Então, que Deus nos ilumine, que Deus ilumine a igreja, o Papa e os bispos e saiamos dessa situação, que é, digamos assim, trágica, mas não é fatal, nada pode destruir a Igreja de Cristo. Nem todas as forças do inferno, nem todos os bispos apóstatas, nada. Tenhamos plena confiança, porque Cristo venceu o mundo e a gente tem que permanecer ao pé da cruz na situação da paixão da igreja para vencer com ele. Continuando cumprindo nossos deveres de Estado, continuando fazendo nosso apostolado, continuando rezando pelos nossos bispos e pelo Papa e pela igreja. Apesar de tudo, nós temos a garantia da vitória final. Então, é isso. Até uma próxima.